Meus irmãos, bom dia. Pode tomar seu assento? Lucas capítulo 15. Lucas 15, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. E depois nós vamos pular para o 11 ao 32. Amém? Eu preciso confessar para vocês. E como a gente é uma família de fé, então acho que é importante a gente confessar as nossas fraquezas. Eu já prego há algum tempo. E eu já preguei em algumas dezenas de vezes. Eu, por exemplo, eu não saberia mensurar qual é o número dessa pregação. E eu já preguei em vários lugares. Já preguei aqui algumas vezes, já preguei na minha antiga igreja, já preguei fora em algumas mega igrejas que realmente tinham muitas pessoas. E não porque eu de fato mereço, até porque nós não somos merecedores de nada além do inferno. Só que em toda essa jornada de mais ou menos 2 anos pregando, eu confesso para vocês que eu sempre fui e tive um sentimento de ansiedade, sabe, por pregar. E eu nunca tive o sentimento de medo. Mas eu preciso confessar para vocês que hoje o que eu sinto não é ansiedade, é medo. Medo porque eu sei que a mensagem ela não começa aqui. Ela começa antes de eu subir. E eu sei que ela não termina aqui também. Então, esse é o meu sentimento hoje, nessa manhã. E eu sei que é um culto de ceia. E o culto de ceia de manhã me traz boas memórias. Porque foi em dezembro do ano passado, na última vez que eu preguei, que muitas coisas mudaram na minha vida a partir de um culto de Santa Ceia. Só que o sentimento que deveria ser de, sabe, felicidade, e de fato é uma felicidade pregar mais uma vez, ele tem sido sufocado pelo sentimento de medo. Mas o Marcos, meu irmão, pregou aqui segunda-feira, e ele falou sobre a gente não ter medo daquilo que vão falar, daquilo que vão pensar. Então hoje, nessa manhã, a minha oração para Deus foi que se for a última vez pregando, e de fato pode ser, que seja para a glória dele. Então, talvez hoje vocês vejam um Rian que talvez vocês nunca tenham visto. Mas é o Rian que vai entregar tudo que ele tem. Porque de fato pode ser minha última vez. E eu não quero parar com peso nessa consciência de não ter entregado aquilo que Deus me deu. Então eu não peço para vocês darem glória a Deus ou aleluia, até porque não é do meu perfil. Eu peço para vocês terem maturidade para o que vão ouvir, porque vai ser duro, de fato. Vai doer, porque doeu em mim. E se doeu em mim primeiro, vai doer em vocês também. Então, finge que tem um cinto na sua cadeira aí e aperta ele. Porque talvez no meio da mensagem você tente correr lá para fora. E se vocês tentarem, o Júnior está lá na porta. Ele fez o sinalzinho que ele não vai deixar ninguém sair. Amém? Lucas 15, do versículo 1 ao 3, diz assim: aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola, partindo por versículo 11. O versículo 11 diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu o bem entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e a este mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfobras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado filho.
trata-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, aproximava-se da casa, ouvia a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Mas eu preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Curva sua cabeça, vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem ministrado em nossos corações nessa manhã. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, mesmo quando nós somos. Pai, eu te agradeço porque se for a última vez ministrando, Deus, eu sei que vai ser para a tua honra e para a tua glória. Então eu te peço que os corações que aqui estão, Deus, sejam abertos pelo poder da tua palavra, porque é ela que produz efeito em nossas vidas, Pai. E que essa palavra nos confronte, mas também nos conforte. Que essa palavra nos traga consciência daquilo que nós precisamos mudar, Pai. Ministra aos nossos corações. Amém. Quando nós estamos diante de um texto bíblico, algumas perguntas elas precisam ser feitas. Porque a Bíblia ela não é um livro de ficção sem nenhum propósito específico. A Bíblia ela se assemelha mais a um livro ou um artigo acadêmico que nós precisamos analisar de maneira minuciosa. E aí, quando nós lemos um livro desse jeito, alguns cuidados precisam ser tomados. E é de suma importância fazermos perguntas ao texto quando estamos lendo ou estudando esse texto. Mas que tipo de pergunta nós fazemos ao texto quando nós nos deparamos com o texto? É necessário perguntar duas coisas primeiramente. Para quem o texto foi escrito? Haja vista que a Bíblia em primeiro momento não tem como seus destinatários nós. A Bíblia não foi escrita para nós apenas. Nós somos destinatários posteriores. Era aquele povo daquela época que recebeu essa revelação. Então, para quem foi esse texto escrito? É a primeira pergunta. E por que o texto foi escrito? E aí, quando nós fazemos essa pergunta ao texto, as coisas automaticamente elas ficam mais claras. É como se a nuvem que cobrisse o mistério de toda a Bíblia e todo o texto fosse dissipada, sabe? É como um dia nublado e ao pedirmos interpretação para o Espírito Santo e Ele nos dá, esse dia começa a se abrir e o sol começa a raiar. E aí quando nós olhamos para essa passagem específica de Lucas 15, a maior parte das interpretações desse texto e dessa parábola se concentra na saída e na volta do irmão mais novo, certo? O famoso filho pródigo. Entretanto, todavia, porém, essa abordagem que é mais recorrente, ela não reflete a verdadeira mensagem da história. Porque essa história nos apresenta dois irmãos. E cada um desses dois irmãos simboliza um modo diferente de como nós nos afastamos da casa do Pai. E de como nós tentamos ser aceitos por Deus. E uma coisa tem que ficar clara, e é a primeira observação que eu faço sobre esse texto, é que nossos esforços não compram Deus. E nós tentamos comprar a Deus com os nossos esforços. E entenda uma coisa, a graça de Deus ela não nos pede méritos. Ela nos pede arrependimento e conversão verdadeira. Só que nós queremos precificar a graça que é de graça. Então, o que eu faço não influencia o propósito de Deus sobre a minha vida. Agora,
o que Deus faz influencia diretamente o rumo da minha vida. E é muito importante observar o contexto histórico em que o autor de Lucas situa o ensino de Jesus. Por quê? Porque nos dois primeiros versículos que nós lemos, o versículo 1 e 2, o Eric vai colocar aí, Lucas ele vai registrar a presença de dois grupos de pessoas que foram ouvir Jesus. Primeiro, os coletores de impostos, ou publicanos, dependendo da tradução, e os pecadores. Esse é o primeiro grupo que aparece. E essas pessoas, elas são representadas pelo irmão mais novo. Perceba que Lucas 15, ele é um compilado de parábolas sobre percas. E esse primeiro grupo, os coletores, ou os publicanos e os pecadores, eles representam o irmão mais novo. Por quê? Porque eles não obedeciam às leis morais da Bíblia, nem às regras da pureza cerimonial, que eram observadas pelos judeus religiosos. Esse grupo de pessoas, eles viviam uma vida dissoluta. À semelhança do irmão mais novo, eles saíram de casa de maneira figurada, abandonando a moral tradicional das famílias a quais pertenciam, e dos bons costumes da sociedade. Então, esses coletores de impostos, ou publicanos e pecadores, eles representavam o irmão mais novo. Só que existe um segundo grupo nesse texto, que era os famosos fariseus e mestres da lei, aqui representados pelo irmão mais velho. Ao contrário do irmão mais novo, os pecadores e publicanos, eles se apegavam à moral tradicional aprendida desde a infância. Eram aquelas pessoas que estudavam as escrituras e obedeciam às escrituras aparentemente. Eles eram adoradores fiéis, sabe? E estavam sempre em oração. Vocês já começam a identificar um padrão? Só que com grande economia de palavras, Lucas nos mostra como cada grupo reagiu a Jesus de modo bem diferente um do outro. Porque é interessante, e agora sendo um pouquinho mais analítico, que o tempo progressivo do verbo grego traduzido por aproximavam-se, comunica a ideia de que a atração exercida por Jesus sobre os irmãos mais novos era uma tendência contínua em seu ministério. Como assim, Ian? Jesus era atraído por pecadores. Significa que Jesus aprovava a vida dos pecadores? Não. Só que ele era atraído. Então, os pecadores estavam sempre reunidos em volta de Jesus. Só que esse fenômeno deixava os religiosos e os mestres da lei revoltados. Eles ficavam incomodados e irritados com isso. E aí Lucas resume bem o sentimento deles no versículo 2. Este homem recebe pecadores e come com eles. E aqui nós precisamos entender algo. E é o segundo disclaimer que eu quero fazer. Porque Jesus não precisa justificar as suas ações para nós. Ele não nos deve satisfação. E ele se relaciona e salva quem ele quer e quando quer. Porque às vezes nós queremos limitar a graça de Deus achando que ela só age de uma maneira e só alcança um certo tipo de pessoa. E eu acho muito interessante o que 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 diz. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. O texto de Pedro nos deixa claro uma coisa, que na graça de Deus há pluralidade. A graça de Deus ela é multiforme na sua essência. E o que isso significa? Que a graça de Deus alcança qualquer tipo de pecador. Sabe, a gente não consegue alcançar qualquer tipo de pecador. Agora a graça de Deus consegue. Porque a verdade é que a corda da graça de Deus não pode ser rompida. Nós fazemos distinção da graça de Deus. Deus não. O único requisito para Deus é: seja pecador. E se Deus não faz distinção entre pessoas, nós como filhos de Deus não devemos fazer também. Só que voltando ao texto, vamos entender o porquê de tanto incômodo por Jesus comer com pecadores. Porque no Antigo Oriente Próximo, sentar-se com alguém e comer com alguém era sinal de aceitação. Então se eu sentava na mesa, e o pastor falou aqui sobre comunhão e sobre mesa, se eu sento na mesa no Antigo Oriente Próximo e como com a pessoa, eu estou aceitando a prática da vida daquela pessoa.
É claro que isso não se aplica mais aos nossos dias, mas naquele tempo de Jesus era assim que funcionava. E é como se eles estivessem dizendo: Jesus está sentado à mesa com esses pecadores, ele compactua com o pecado deles. Jesus aprova a vida pecaminosa deles. Mas nós sabemos que de fato isso não é verdade. Porque a vida de Jesus é marcada por interações com pecadores, mas em nenhum momento Cristo deixou de pregar contra pecados. E eu gosto muito do texto de João 8, versículo 10 e 11, que diz: levantando-se Jesus, perguntou a ela, Jesus falando sobre a mulher adúltera: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você. Ela responde: ninguém, Senhor. Só que existe uma condicional desse texto que nós por vezes paramos aí, né? Após o perdão vem uma ordem. Também eu não a condeno. Mas calma aí. Vai e não peque mais. Sabe, a gente perdoa, mas não dá uma voz de comando em seguida. E como assim? Você está falando que eu tenho que perdoar e dizer vai e não peques mais? Não. Eu estou dizendo que você tem que perdoar e começar a impor limites. Ele ama o pecador, mas não compactua com o pecado. Cristo dá uma orientação logo em seguida do perdão. Portanto, a quem o ensino de Jesus se dirige nessa parábola? A pecadores e cobradores de impostos? Não. A parábola do filho pródigo não é sobre pecadores. O ensino da parábola do filho pródigo se dirige a escribas e fariseus, aos religiosos da época, aos crentes de hoje em dia. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, nós não estamos falando sobre aqueles que estão lá fora. E a questão é, nós somos irmãos mais novos ou irmãos mais velhos? Porque ao longo dos anos foi ensinado que o foco desse texto era o modo que o pai acolhia e recebia o filho arrependido. E até aí não tem problema nenhum nós olharmos por esse ponto de vista. Porque isso é uma verdade, o pai realmente acolheu o filho que voltou para casa. Essa é uma interpretação completamente possível, apesar de eu particularmente achar que ela está completamente errada. Porque se nós olharmos para essa parábola, por essa lente do filho arrependido, que é recebido com amor pelo pai, nós corremos o risco de cair e olharmos para essa parábola com as lentes do sentimentalismo. Então a história não é dirigida a pecadores rebeldes, mas a pessoas religiosas que fazem tudo que a Bíblia manda. E essa é a questão. Porque Jesus não está argumentando com gente imoral, que não fazia parte da esfera religiosa. Jesus está falando com religiosos, aparentemente moralmente bons. Jesus está falando com crentes. Ele quer mostrar a esses crentes que eles estão cheios de senso de justiça própria. E que eles estão cegos. E que essas características estão destruindo a alma deles. E a alma das pessoas que cercam eles. Por isso nós estamos equivocados ao pensarmos que Jesus está contando essa parábola principalmente para os irmãos mais novos. Os primeiros ouvintes dessa parábola, eles não ficaram comovidos com a história do irmão que voltou para casa. Os primeiros ouvintes dessa parábola, eles ficaram ofendidos e cheios de fúria. E aqui está uma verdade sobre o Evangelho que nós precisamos entender através das palavras de Timothy Keller. O objetivo de Jesus não é acalentar os nossos corações, mas pôr abaixo os nossos conceitos. Jesus não veio validar suas emoções, mas destruir elas. Nós servimos a um Deus que destrói sonhos. Nós servimos a um Deus que destrói projetos, que coloca abaixo aquilo que nós planejamos. Porque nós não podemos achar que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, não acrescenta dor. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela nos mói. Porque não foi assim na cruz?
E é o que Jesus disse em Mateus 10:34. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus está falando sobre guerra? Não, está falando sobre confronto do eu. E essa história revela o egoísmo destruidor do irmão mais novo. Mas também condena com todas as letras a vida moralista do irmão mais velho. Jesus está dizendo que ambos estavam perdidos. Tanto o pecador que estava fora de casa, como o religioso moralista que estava dentro. E a questão não é se nós nos encontramos perdidos. A questão é aonde nos encontramos perdidos, se fora ou de dentro. E entenda, não é como se Jesus estivesse mais de um lado ou de outro. O grande problema para Jesus é que o moralismo do religioso, ele é muito mais letal. Porque o religioso, o crente, ele está muito mais distante de Jesus do que o pecador que é atraído por ele. Os ensinamentos de Jesus atraíam incessantemente os não religiosos e escandalizavam os religiosos que criam na Bíblia. E a pergunta que nós temos que nos fazer nessa manhã é: quem nós temos atraído? Porque sabe qual é o problema? Nós temos a tendência de atrair pessoas ortodoxas, conservadoras e moralistas. E aí os licenciosos e os liberados, ou os deslacerados e os marginalizados, eles começam a evitar a igreja. E só há uma explicação para esse fenômeno. Se a nossa pregação e as nossas ações enquanto igreja não exercem sobre as pessoas o mesmo efeito que Jesus exercia, então a mensagem que nós estamos proclamando não é a mesma que Cristo proclamou. Se nós enquanto igrejas não atraímos irmãos mais novos, então provavelmente estamos cheios de irmãos mais velhos, muito mais do que nós gostaríamos de admitir. E eu acho interessante o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Porque diz o que nós somos chamados a fazer. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. No ministério da reconciliação não há espaço para irmão mais velho. Sabe, nós não podemos ser tardios em perdoar e rápidos em condenar. E infelizmente nós agimos assim. Nós somos tão rápidos em decretar sentença e demoramos tanto em estender a mão. E eu te convido a pensar: quem está faltando hoje? Nós de fato estendemos a mão ou decretamos sentença? Sabe, porque nós não temos responsabilidade nenhuma por quem vai para o céu. Agora, por quem vai para o inferno? Nós decretamos a sentença e excluímos pessoas do corpo, como se nós fôssemos donos do corpo. E quando nós fazemos isso, nós estamos jogando o sacrifício da cruz no lixo. Sabe, nós temos a ideia de que ceia do Senhor é sobre perdoar. E de fato, em alguma medida é. Só que ceia do Senhor é sobre de fato ter consciência. Porque não é o que o texto de Coríntios diz? Examine o homem a si mesmo e coma desse pão e beba deste cálice. Em algum momento o texto diz sobre perdoar. Agora o texto nos chama a reflexão sobre consciência. Nós não tomamos o corpo e o pão indignamente quando nós não perdoamos nosso irmão. Nós tomamos o corpo e o pão indignamente quando nós não temos consciência daquilo que estamos fazendo. Porque isso é discernir o corpo. Discernir o corpo é entender o sacrifício da cruz. Nós decretamos a sentença e excluímos do corpo.
a mensagem que é confiada ao Filho Jesus, da reconciliação, também nos é entregue. O problema é que nós temos pregado uma mensagem diferente, porque na verdade nós não conhecemos a verdadeira. A gente tem se apoiado tanto nos dons, porque a gente não reconhece o valor da palavra. E aliás, é uma profunda contradição dizer que queremos fazer parte do ministério da reconciliação, se nós não conseguimos valorizar o fundamento desse ministério, que é a palavra. A conta não fecha, ou nós amamos a Deus e a sua palavra, ou nada. E entenda que dizer que ama a palavra não é simplesmente ler ela, é começar a dar valor ao que ela diz. Porque a gente tem uma ideia moral do que é correto a se fazer, né? Mas aí quando nós somos confrontados pelo texto bíblico, nós colocamos a nossa ideia acima da palavra. A palavra tem se dobrado às nossas convicções, e não ao contrário. E agora vai doer um pouquinho. Mas é por isso que muita gente diz que está sendo direcionado por Deus a fazer algo, mas quando nós abrimos a Bíblia, nós não encontramos respaldo nenhum. Porque é verdade, sendo sincero com vocês, e vamos deixar de máscaras, a experiência para nós vale mais do que o conhecimento, não é verdade? E me permita ser duro com vocês, experiência de crente não alimenta crente. O que alimenta crente é palavra. Porque senão nós corremos o risco de sermos igual Jó. Do capítulo 1 diz que Jó é homem reto e íntegro e temente a Deus. Só que no capítulo 42 ele diz: agora com meus olhos eu posso te ver. Por quê? Porque a experiência que Jó tinha era baseada no que as pessoas diziam. A fé que nós temos experimentado é uma fé cega, que segue em ordem e se sujeita a coisas absurdas. Porque afinal de contas nós estamos mais próximos das vozes das pessoas e das suas convicções do que da voz de Deus, que é manifesta através da palavra. A gente diz e promete tanta coisa em nome da palavra, e na verdade nós só estamos usando a palavra como muleta para manipular e enganar pessoas. E entenda uma coisa: aonde a Bíblia se cala, a minha voz não é ouvida. Deus para de falar quando a Bíblia é fechada. Só que a verdade é que nós temos dito que Deus está falando sem nem abrir a Bíblia. Então entenda, não tenha mais compromisso com as suas convicções do que com a palavra. Porque senão você corre o risco de ouvir naquele grande dia: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então pense bem antes de falar em nome de Deus para a noiva de Deus. Porque Jesus ainda valoriza a pureza da sua noiva. E se ele tiver que destronar pessoas, ele vai destronar pessoas. Porque aqui quem se assenta no trono da graça e quem se assenta no trono dessa igreja ainda é Jesus. E se ele tiver que esvaziar essa igreja e mandar todo mundo embora e só ele ficar aqui, ele vai ficar. Porque de fato ele não é o dono da igreja. Então voltando ao texto, que está pesado, né? Calma aí, que vai piorar. Então o nome melhor para essa parábola seria os dois filhos perdidos. E aí nós podemos separar em dois atos. O primeiro ato começa com um pedido desconcertante. O filho mais novo chega ao pai e diz o quê? Dê a minha parte da herança. E não havia nenhum problema em um filho herdar uma parte da herança. O problema era querer isso antes da hora. Porque naquela época, se o pai tivesse dois herdeiros, o mais velho ficava com 2/3 da herança. E o filho mais novo recebia 1/3. E aí pedir ao pai uma parte da herança enquanto o pai estava vivo era um sinal de profundo desrespeito. Fazer esse pedido enquanto o pai estava vivo
era o mesmo que desejar a morte do pai. Então, no fundo, o que o filho mais novo estava dizendo é que ele desejava os bens do pai, mas não o pai. E para nossa surpresa, e para a surpresa daqueles que ouviam essa história, a reação do pai é de dar a parte do filho. Porque entenda, eles viviam uma sociedade profundamente patriarcal. Então, no Oriente Médio, a reação esperada de um pai tradicional era a expulsão daquele filho da família, sem direito a nada a não ser uma boa surra. Então, o que o filho mais novo ia receber era uma boa surra do pai. Mas o pai decide conceder o pedido do filho. Porque uma coisa é necessária entender: no amor deve haver liberdade para ir. Porque se não houver liberdade no amor, então de fato não é amor. E aqui vai ficar um pouquinho mais pesado. Porque se o amor que você sente por alguém ou por algo te prende ao ponto de não te fazer conseguir deixar essa pessoa algo, então o que você sente não é amor, e sim um tipo de idolatria. E para nós entendermos o grau da gravidade desse pedido, nós precisamos entender o que significa a palavra bens ali, ou herança. Porque a palavra grega traduzida por bens é bios, que significa vida. Então, nesse contexto, Jesus poderia ter empregado uma palavra mais suave. Mas Jesus usa a palavra bios, que significa vida. Por quê? Porque os bens daquele pai, eles deviam se constituir principalmente de imóveis. E ele precisava vender uma parte disso para dar ao seu filho. E naquele tempo, a identidade das pessoas estava associada ao lugar onde viviam, ou seja, às suas terras. Portanto, o filho está pedindo literalmente um pedaço do pai. O filho não está pedindo, me dê uma parte do seu dinheiro. O filho está pedindo, me dê uma parte de quem você é. E aí, com muita paciência, o pai ele suporta a desonra e a dor do amor rejeitado. Porque quando o nosso amor é rejeitado, nós ficamos com raiva e fazemos todo o possível para diminuir a nossa afeição pela pessoa que nos rejeitou. Mas aquele pai mantém a afeição pelo filho e suporta o desprezo. Sabe, não há nada que mereça o favor de Deus, nem mesmo a contrição extrema. O amor e a aceitação do pai, eles são oferecidos absolutamente de graça. O filho mais novo pediu uma parte de quem o pai era, e o pai deu. Só que nós partimos para o segundo ato dessa história, que é a parte do irmão mais velho. Mas antes precisamos entender algo. Porque o primeiro ato, a parte do irmão mais novo, nos mostra a gratuidade da graça de Deus. Mas o segundo ato nos revela a grandeza dessa graça e o verdadeiro auge da história. Porque a história começa agora. Porque ao ouvir dos seus servos, dos seus empregados, que o irmão mais novo havia voltado e sido reintegrado por seu pai, o irmão mais velho fica furioso. E agora é a sua vez de desonrar o pai. E como ele desonra o pai? Ele se recusa a comparecer ao evento que talvez tenha sido o maior banquete que o pai ofereceu em toda a sua vida. O irmão mais velho fica do lado de fora. E pior, ele não disfarça a sua insatisfação. E ele demonstra publicamente que ele não apoiava a decisão do pai. E essa atitude faz com que o pai vá para fora falar com o irmão mais velho. E entenda, isso é um gesto humilhante. Porque o pai era anfitrião da festa. E ele insiste para o filho entrar. E o filho não cede e continua negando a entrar. Mas por que tamanha indignação do irmão mais velho vendo o irmão mais novo voltar para casa? Não é uma loucura isso? Imagine você na sua relação familiar, se o seu irmão vai embora. E quando você vê ele voltando, a primeira reação é ver ele ficar feliz.
o irmão mais novo está voltando. Mas por que o irmão mais velho não consegue ficar feliz? Por que tamanha indignação? Por que tanto ódio no coração? E aí ele explica por quê. Porque ele começa a falar sobre o pai oferecer um novilho e nunca ter dado um simples cabrito para ele. Mas isso é apenas um símbolo, tá? O que o pai fez custa muito mais. Ao aceitar o irmão mais novo, ele transformou o irmão mais novo em herdeiro novamente, com direito a 1/3 da herança novamente. E lembra que ele já tinha pegado 1/3 da herança? E agora só existe 2/3? E agora ele pega mais 1/3? E só sobra para ele 1/3? Sendo que a lei dizia que ele deveria ter 2/3 da herança? Para o irmão mais velho, isso é um absurdo. É como se ele dissesse: eu me matei de tanto trabalhar, eu conquistei tudo que eu tenho, mas o meu irmão que não fez nada, foi embora, agora voltou, e em vez de ser castigado, ele recebe um monte de riquezas. Isso de fato é a loucura do evangelho. E aí, diante dessa fúria do filho mais velho, ele novamente ofende o pai, porque ele se recusa a tratar o pai com devido respeito. E ele não diz: querido pai, eu acho isso. Ele diz: olhe, que é algo equivalente olha você aqui, o que eu estou dizendo. E aí, como o pai vai reagir a mais uma rebelião de mais um filho? Mais uma vez ele reage com incrível ternura. Porque nós não conhecemos as pessoas nas suas ações, e sim nas suas reações. E aqui me permita abrir mais um parênteses, e talvez o mais pesado dessa manhã. Porque a gente tem uma ideia de que Cristo veio transformar tudo na nossa vida, menos a nossa personalidade. E como eu falei, talvez seja a última vez. Então eu não vou me conter em entregar aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Porque nós queremos justificar a nossa personalidade, que é caída, dizendo que é o nosso jeito de ser mesmo. Só que nós cometemos mais um erro. Nós temos coragem de dizer algo que a Bíblia não diz. Deus me chamou e vai me usar desse jeito mesmo. A primeira coisa, o convite do evangelho é para autoesquecimento. E isso envolve pecados e também a nossa personalidade. E outra coisa que tem que ficar muito bem claro: nós somos chamados para sermos parecidos com Jesus. Não existe mais essa desculpa de esse é o meu jeito de ser. Se a graça que te encontrou não te convidou a mudar o seu jeito de ser, então a má notícia é que você foi encontrado por qualquer outra coisa, menos a graça de Deus. Porque a nossa personalidade ela é caída, demoníaca, e ela fere pessoas. E ela precisa ser convertida. E talvez você não leve em consideração o que eu estou dizendo. Mas leve em consideração o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram e coisas novas surgiram. Efésios 4, 22 ao 24: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do antigo homem, que se corrompe a desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a se revestir no novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. E se não for suficiente, Filipenses 2,5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Sabe por que a gente não consegue transmitir o que Jesus transmitiu? Porque a gente não é parecido com Ele.
Repito novamente, nós não conhecemos as pessoas nas suas ações, e sim nas suas reações. Você pode ficar irado comigo. Você pode discordar de mim. Só que a verdade é que eu não tenho muita importância por que você sente, porque o meu compromisso hoje é com a palavra. Então entenda uma coisa, você foi chamado para ser diferente. E essa mudança é um processo gradativo, mas uma hora ele precisa começar a acontecer. Porque nós gostamos de adiar o que não pode ser adiado. Só que para terminar, o pai diz algo como isso: eu não vou deserdar o seu irmão e eu não quero deserdar você também. Tudo que é meu é seu. O convite do pai para o filho orgulhoso e prepotente é: venha participar do banquete para comemorar a volta do seu irmão. E eu te pergunto nessa manhã, se existissem irmãos mais novos que entrassem por essas portas nessa manhã, a gente se alegraria de eles participarem do banquete novamente? E eu vou além, me permita. Já que vocês vão me odiar mesmo, eu vou dar mais motivo. Por que os irmãos mais novos não estão aqui? Eles foram convidados para participar do banquete? É que o problema é que a gente é irmão mais velho que só sai de casa para trabalhar e aí volta querendo recompensa, enquanto o irmão mais novo está lá comendo comida de porco. Só que se eu estou sendo saciado, o que importa a fome do outro? E é interessante, porque os ouvintes, eles estão curiosos para saber o final dessa história. Será que a família realmente, novamente se uniu? Será que o irmão mais velho vai se reconciliar com o irmão mais novo? Será que o filho mais velho vai se reconciliar com seu pai? E é exatamente quando nós começamos a pensar em todas essas coisas, a história termina. Sem um final conclusivo. E por que Jesus não terminou a história e nos revelou o que aconteceu? Porque os alvos dessa história são os fariseus e os mestres da lei. Os alvos dessa história somos nós. E o final dessa história vai ser escrito por nós. Nós somos, por vezes, irmãos mais velhos. Nós nos incomodamos quando irmãos mais novos voltam para casa. E o pior, é recebido por riqueza, com riqueza pelo pai. Porque é isso que acontece. Quando o perdido volta, ele não volta e Deus martiriza ele por tudo aquilo que ele fez. Mas ele faz exatamente o que o pai fez. Coloque o anel no dedo e dê sandália para os pés dele. Porque hoje eu vou matar o novilho mais gordo que eu tiver. E ele vai se assentar à mesa. E nós nos recusamos a participar do banquete porque nós achamos que nós que merecíamos o novilho gordo. O que deixou o irmão mais velho fora do banquete da salvação foi o seu orgulho por causa do que ele fazia de bom, não algum remorso por algo que ele fazia de mal. O problema do irmão mais velho está em sua justiça própria, ou no seu aparente senso de justiça. No modo que ele apela às suas realizações morais, a fim de colocar Deus e os outros na condição de devedores, controlá-los e levá-los a fazer o que ele deseja. E aí nas palavras de Timothy Keller comentando esse texto, ele diz que o problema do irmão mais velho está na profunda insegurança derivada do fato de que ele baseia sua autoimagem em suas relações e em seu desempenho, de modo que o sentimento de justiça
sempre precisará ser sustentado, acusando e rebaixando os outros. A gente valida as nossas emoções e nossos sensos de justiça e a nossa espiritualidade que é fingida, acusando e rebaixando os outros. A principal barreira entre os fariseus, os irmãos mais velhos, e Deus, não são os pecados. E nós somos os irmãos mais velhos. E a principal barreira entre nós e Deus não é os nossos pecados, mas as nossas deploráveis boas obras. Em vez do pecado estar entre nós e Deus, nós colocamos as nossas boas obras entre nós e Deus. Porque de fato nós achamos que o nosso trabalho nos qualifica a sermos melhores do que os outros. E quando nós percebemos que isso é uma invenção da nossa cabeça, nós ficamos irados e esquecemos até de honrar o nosso Pai. Mas a pergunta que fica é: nós vamos mesmo ficar de fora do banquete? O final da história depende da nossa atitude. Nós vamos aceitar o convite, entrar e participar da festa pelo irmão mais novo? Ou vamos ficar de fora mostrando o nosso descontentamento? O convite de Jesus está feito. Ou nós nos alegramos e entramos para o banquete, ou ficamos de fora e não participamos daquilo que Deus está fazendo. Deus abençoe.